Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Faz muito frio nesta noite aqui no estado do Rio Grande do Sul. Está uma noite muito fria e eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está em 2 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 6. Que diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Até aqui. Eu quero falar para os meus amigos e para as minhas amigas que me assistem, que me ajude, se inscreva neste canal e ajude a compartilhar este vídeo para que o canal possa crescer, e nós iremos trazer aqui assuntos muito sérios e de interesses coletivo. Então, portanto, o que eu queria dizer para vocês nesta noite é que, primeira regra, eu quero te dizer que creia na Bíblia como única fonte genuína, verdadeira e perfeita. E eu quero te dizer que para você estudar a Bíblia, você tem que separar as profecias que são para Israel e as profecias que são para a igreja. Então, nós temos que estudá-la, a Bíblia, em dispensações, porque para nós podermos compreendê-la. E o assunto que eu trago hoje, ele é polêmico, porque muitos líderes religiosos jamais te contariam a verdade. Porque o que eu venho trazer aqui é que não devemos dar o dízimo. Por que então que nós não devemos dar o dízimo? Porque primeiramente, Israel, a nação de Israel, na época, vivia no deserto. E não havia imposto para a nação de Israel. Haviam 12 tribos, e 11 tribos pagavam o dízimo para uma tribo, a tribo dos levitas. Então, além do mais, hoje, líder religioso, padres, pastores, reverendos, bispos, apóstolos, evangelistas, qualquer líder religioso, ele não é lícito, ele não pode usar a palavra de Deus para cobrar, para pedir, para exigir o dízimo. Por quê? Porque não é lícito. E por que eu vou explicar por que nós não devemos dar o dízimo? Primeiramente, tão simples assim, porque não é bíblico, porque não é um mandamento de Deus. Eu vou explicar por quê. Porque 400 anos antes do tempo da lei, vejam bem, 400 anos antes da lei ser instituída por Deus, Abrão, ele deu o dízimo a Melquisedeque.
de livre e espontânea vontade. Ele não foi ordenado por Deus para entregar o dízimo a Melquisedeque. Então, portanto, quando os teólogos explicam que Abrão deu o dízimo para o rei Melquisedeque, ele deu, não foi ordenado por Deus, não houve nenhuma ordenância aí do Senhor Deus. Ele deu de livre e espontânea vontade. Então, portanto, não há um mandamento de Deus aí. Aí, 400 anos após, Deus instituiu a lei a Moisés. Aí foi instituído a nação judaica, a nação dos judeus, ou a nação de Israel, que desse o dízimo. Só que o dízimo não era dinheiro. O dízimo era alimento plantado, alimento produzido. Portanto, e o dízimo era pago anualmente. Aí o que acontece? Era um imposto dado por Deus à nação de Israel para levarem os alimentos à casa do tesouro. Os alimentos que a colheita era anual, eles eram depositados à casa do tesouro, que a casa do tesouro ficava no templo em Jerusalém, o templo este que foi destruído no ano 70 após a morte e ressurreição de Cristo. Então foi o templo esse destruído no ano 70 pelos imperadores romanos, numa batalha onde Roma destruiu Jerusalém. O Império Romano destruiu barbaramente Jerusalém e o povo judeu, e dizimou o povo judeu, e espalhou o povo judeu pelo mundo. Então hoje não existe mais a casa do tesouro. Não existe mais o templo, aonde havia dentro a casa do tesouro. Esse templo ficava em Jerusalém e foi destruído no ano 70, depois da ressurreição de Cristo, pelo Império Romano. Então, assim, líderes, nenhum hoje pode cobrar o dízimo, porque está sendo injusto diante de Deus e diante da sua palavra. Estão sendo muito injustos, estão sendo antiéticos, por negarem a verdade, por omitirem-se a falar a verdade para o povo, a fim de enriquecerem ilicitamente e fazerem templos gloriosos que nem tem aí pelo mundo afora. Então eu volto a dizer para os meus amigos que, primeiramente, eu vou pagar o dízimo. Por quê e para quê? Primeiramente, não devo pagar o dízimo, porque não sou judeu. Eu sou igreja e não a nação de Israel. Eu pertenço à igreja que foi instituída na doutrina dos apóstolos, em Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Dali em diante, foi instituída a igreja a qual eu pertenço. Portanto, não sou judeu, não sou israelita. Outra coisa, o dízimo iria, se eu desse hoje, iria para onde? A casa do tesouro não existe mais. Foi destruída juntamente com o templo no ano 70 em Jerusalém. Então, o sistema religioso não está no coração de Deus.
ele não está na doutrina dos apóstolos a partir de Atos capítulo 2, ele não está dentro da doutrina dos apóstolos, porque Deus, ele queria uma igreja informal, não, não empresas formais que estão aí se perseguindo, se agredindo todos os dias, se perseguindo, aquela perseguição psicológica. Deus não queria isso para a sua noiva, para a igreja. E a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro, ela é invisível. Ela não é, ela não é um sistema que nem temos visto aí, um sistema denominacional. Então, portanto, quer ofertar, você é livre para ofertar. Eu também gosto de ofertar. Eu oferto. Nós somos livres para ofertar. E tenho certeza que ofertar é uma questão de fé, é uma questão de adoração, é a prática da adoração, é a prática da gratidão a Cristo. Devemos sim ofertar. E tenho certeza que Deus, ele nos recompensará, mas esses líderes religiosos, eles não podem cobrar o dízimo, porque eles não têm base, eles não têm sustento na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E se você for analisar, dizem ali, citam Mateus capítulo 23, que Jesus repreendeu os religiosos do judaísmo, porque eles davam o dízimo do gominho, da hortelã, e não faziam, não praticavam o amor, a santificação, a paz, deixavam a prática do amor, da paz, da santificação de lado. E davam o dízimo do gominho, da hortelã, etc. Só que ali, quando Jesus fala em Mateus capítulo 23, Jesus está dentro da lei, porque a lei, ela termina com a morte de Cristo lá na cruz do Calvário, e o véu se rasgando de cima até embaixo. Ali termina o período da lei, e com a morte de Cristo lá na cruz do Calvário e a ressurreição de Cristo no terceiro dia, ali inicia-se o período da graça, a qual estamos hoje vivenciando. Então, esse canal eu pretendo falar a verdade. Não me importa as consequências, eu vou seguir até o fim, te explicando a verdade pura, a verdade genuína, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu quero te dizer que quando um líder vier te ameaçar, dizer que você não vai herdar nenhum cargo religioso, porque você não cumpre o mandamento do dízimo, porque você não obedece o mandamento do dízimo, portanto não terá nenhum cargo religioso, você manda ele estudar a Bíblia e falar a verdade para o povo. Porque quem prega a mentira é filho do diabo, que esse sim é o pai da mentira.
e muitas vezes usam versículos isolados para justificarem a sua ganância, a sua sede de crescerem. E o que eu quero te dizer, para que o dízimo valesse para o tempo de hoje, nós teríamos também que guardar o sábado, certo? Teríamos que guardar também o sábado. Se alguma mulher adulterasse, ou nós teríamos que levá-la para uma praça pública e também apedrejá-la até a morte. Se alguém roubasse, também nós teríamos que pegar ele, levarmos ele para uma praça pública e deceparmos a mão, deceparmos também-lhe o braço, seria dente por dente e olho por olho. Então, e muitas coisas que foram para o tempo da lei, não convém nem eu falar aqui, não convém, não poderíamos nem comer carne de porco e seus derivados, porque o que foi para a lei era para a nação de Israel. Temos que separar a Bíblia como ela é. O que é para a igreja, você examine o que é para a igreja está a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Isso é para nós. O restante ficou lá no passado, virou história. Para nós lermos, estudarmos e aprendermos um pouco sobre a história do povo e nação de Israel. Então, o que eu quero te dizer, fique na paz de Cristo, na paz do Senhor Jesus, e voltaremos em um próximo vídeo neste canal. Um abração a todos.